Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E a pedido de alguns inscritos do canal, eu estarei aqui falando acerca das referências bibliográficas que eu utilizei para fazer os vídeos acerca do livro de Enoque e a sua influência no Novo Testamento. Eu demonstrei claramente diversos paralelos entre o livro de Enoque e textos do Novo Testamento. Confesso que ainda há muitos outros paralelos a serem demonstrados e assim farei. Mas hoje também, depois de falar sobre as referências bibliográficas, eu vou mostrar paralelos acerca do inferno, lago de fogo e enxofre, condenação. Exatamente. Após falar das referências bibliográficas, eu mostrarei para vocês diversos paralelos que falam do inferno, da condenação em 1 Enoque, ou melhor dizendo, no livro de 1 Enoque e no Novo Testamento. Colocarei os textos lado a lado e nós veremos mais uma vez como que ocorreu esta apropriação literária. Algumas obras, o título está em inglês, então eu vou falar o título em português. A capa do livro estará aparecendo e você pode assim então comprá-lo, adquiri-lo, pesquisar sobre ele na internet. O primeiro livro é O Profeta Perdido, o livro de Enoque e sua influência no cristianismo. Um livro de Margaret Barker. Este livro é excelente e traz diversos paralelos, inclusive falando acerca do contexto histórico, o pano de fundo ali no contexto judaico, entre o livro de Enoque e os escritos do Novo Testamento. Outra referência bibliográfica é o livro Ensaios sobre o livro de Enoque e outros textos e tradições judaicas antigas. Um livro de Michael A. Kibbe. Também o livro 1 Enoque, nos bastidores de crenças angelológicas judaico-cristãs. Livro de Felipe Guimarães, uma excelente obra que vai trazer comparativos, contexto histórico, contexto literário, acerca dos paralelos entre o livro de 1 Enoque e a questão angelológica ou da angelologia no Novo Testamento. Também um livro excelente que analisa as parábolas de Enoque e as parábolas do Evangelho de Mateus é O Filho do Homem, nas parábolas de Enoque e em Mateus. Um livro de Leslie W. Walk. E também a obra indispensável, na minha opinião, a obra magna, a obra que tem que estar na prateleira de cima desta pesquisa, o livro de Enoque, fragmentos aramaicos de Qumran, Caverna 4, livro de J.T. Milek. Esta obra não pode faltar na sua biblioteca. Se você quer entender de fato o contexto do livro de Enoque, compará-lo às outras versões, a versão grega, siríaca, copta, a versão em latim, a versão etíope, esta obra ela tem que estar na prateleira de cima da sua biblioteca. A obra magna
para entender melhor este tema. O livro de Enoque, fragmentos aramaicos de Qumran, caverna 4. J.T. Miller. Então, vamos à leitura dos textos que falam sobre a realidade do inferno em 1 Enoque e que o Novo Testamento fez a apropriação literária. 1 Enoque 51:13, naqueles dias a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então o inferno entregando, a morte entregando, nós vemos o inferno fazendo isso em 1 Enoque, entregando seus mortos, e vemos também isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Primeiro livro de Enoque 10:19. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormento. Lá eles serão encerrados em confinamento para sempre. 2 Pedro 2:4 diz, porque esse Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno. Olha só que interessante. Falando dos anjos que pecaram em 1 Enoque 10 e aqui também em 2 Pedro. Os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. 1 Enoque 67:10. E quando tudo isso foi executado, da massa fluida de fogo e da perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre, que se misturou com as águas, e o vale dos anjos, que havia sido culpados de sedução, queimou-se debaixo da terra. Olha só que interessante, fogo e enxofre. Apocalipse 20:10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Estas construções são de 1 Enoque. 1 Enoque data, já sabemos disso, já fiz vídeos aqui demonstrando isso. 1 Enoque, fragmentos aramaicos encontrados em Qumran. E as sessões são extensas, né? O J.T. Miller, que fez um excelente trabalho. A datação é do século II a.C., século II antes da Era Comum. 1 Enoque 47:13 e 14. Eu os lançarei como a palha ao fogo e como chumbo na água. Assim eles queimarão. Olha, como palha no fogo, hein? Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos. Nem a 10ª parte deles será encontrada. Mateus 3:2. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no seu celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, essas metáforas têm origem, o contexto delas. 1 Enoque 54, 1 e 2, versículo 6. Então eu olhei e me virei para outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Para esse vale eles levaram os reis e os poderosos. Miguel, Gabriel e Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor Deus possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministros de Satanás e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. Mateus 13, 40 ao 42 vai dizer, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Olha que interessante. E eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Também, primeiro livro de Enoque, 50
capítulo 56, versículo 13. Naqueles dias, a boca do inferno, olha só, será aberta, na qual eles serão imersos. O inferno destruirá e tragará os pecadores da face dos eleitos. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, os pecadores serão lançados no lago de fogo. Primeiro livro de Enoque, capítulo 91, versículo 14. Os ímpios serão lançados ao castigo de fogo e estarão para sempre perdidos em virtude da ira e da terrível condenação. Primeiro livro de Enoque, capítulo 100, versículo 12. Ai de vós, pecadores, pois havereis de arder no fogo crepitante, por causa das palavras da vossa boca e por causa das obras das vossas mãos praticadas na impiedade. Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, arde no fogo. O mais interessante é que esse paralelo aqui, de Apocalipse 21:8, tem o paralelo dele exato. Vou mostrar para vocês. Está aqui especificamente no primeiro livro de Enoque, capítulo 10, só que está nos versos 5 e 6. Está aqui. E aqueles homens me disseram: este lugar, ó Enoque, é preparado para os que desonram a Deus, que na terra praticaram o pecado contra a natureza, que corromperam a criança pela sodomia, feitiçaria demoníaca, e encantamentos, e aqueles que apregoam os seus feitos maldosos, roubo, mentiras, calúnias, inveja, rancor, fornicação, assassinato, e aqueles que, amaldiçoados, roubam as almas dos homens. Então você tem essa construção aqui, ó, desses pecados aqui, muito similares aqui nesse texto de 1 Enoque. O lugar deles é a condenação no fogo, como está nos versículos anteriores. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.